A maior parte das pessoas vão dizer que para elevar a nossa vibração, a gente precisa então adquirir novos hábitos, a gente precisa então fazer isso ou aquilo, a gente precisa ser super regrado, disciplinado, e é tanta coisa que a gente não sabe o que a gente escuta. Então é por isso que eu acho que tem que ficar bem claro aqui. Essas 3 dicas que eu vou trazer para você, elas não fazem com que você precise então mudar a sua rotina. É só a forma como você percebe as coisas. Então, o meu intuito nesse vídeo é que você consiga, a partir dele, fazer algumas, sabe, virar algumas chaves aí na sua cabeça que vão fazer com que, então, você perceba que você já tem o que você precisa. Isso eu acho que é o mais importante. Porque senão a gente fica com um monte de coisa para fazer e, na verdade, ao invés de ser algo leve, prazeroso, ser algo que a gente consegue encaixar na nossa vida, normalmente essas técnicas para elevar a vibração, elas são técnicas que nos trazem uma dificuldade, um obstáculo. E quando a gente não consegue encaixar algo na nossa rotina, a gente tende então a sentir que a gente não merece, ou a sentir que aquilo não é para nós, ou sentir que, na verdade, tudo isso é uma grande besteira. E não é. Mas é muito importante que você perceba que, na maior parte das vezes, você não precisa mudar a sua rotina, você não precisa adquirir um novo hábito, você precisa só mudar a forma de pensar. E esse é o meu objetivo aqui para o vídeo, por isso eu vou trazer então três dicas para que você consiga então elevar a sua vibração e, obviamente, consiga melhorar o seu processo evolutivo, respeitando então quem você é, respeitando a sua rotina, respeitando as suas características. Com certeza, o último item é sim o mais importante. Mas, aqui eu quero deixar bem claro, não pula lá para o final do vídeo, no terceiro item, sem antes assistir o item 1 e o item 2. Por quê? Porque eles são importantíssimos para que quando chegar lá no terceiro você compreenda profundamente o que eu quero dizer com ele. Caso contrário, você pode acabar compreendendo errado. E aí, essas dicas elas não vão valer. Elas valem juntas. Elas têm muito mais valor e são muito mais ricas quando a gente compreende elas todas juntas. Número 1, aceitar os ciclos. Não é possível viver plenamente a matéria aceitando que nós estamos na matéria. Portanto, tudo vai ser passageiro, tudo é efêmero. Eu digo isso porque muitas vezes a gente que está muito envolvido com o plano espiritual quer assumir uma certa característica de perfeição, uma certa característica que nos traz esse arquétipo do espiritual aqui na matéria. E é claro, existe um quê de imutável quando a gente começa a acessar outras dimensões, mas a gente tem que compreender que nós estamos aqui, portanto, é muito importante que a gente respeite as regras da onde nós estamos vivendo, do estágio evolutivo ao qual nós estamos experimentando. Não é possível viver plenamente sem compreender que nós estamos na matéria e, portanto, tudo é passageiro. Tudo é transitório, tudo é cíclico. Isso significa que tudo que você começa, um dia termina. Tudo que você dá a Deus, vai entrar outra coisa no lugar depois na sua vida. Todos os relacionamentos que um dia foram bons, hoje talvez já não sirvam tanto. Da mesma forma, e aqui entra o aspecto mais importante do que eu quero dizer sobre aceitar a condição cíclica de tudo. É que você não vai o tempo todo estar lá no alto quando você está ciclando, digamos assim, né? Está passando por um ciclo. Você sempre vai ter os altos e vai ter os baixos, para depois ter outros altos e depois outros baixos. E isso faz parte da sua vida você de vez em quando render muito e em algum outro momento você render pouco. Faz parte da sua vida você produzir muito, daqui a pouco você ter que produzir pouco. Você ficar extrovertido em um determinado momento, você precisar fazer um movimento de introspecção. Isso vai ser necessário, um movimento de ação, depois um movimento de recolhimento, um movimento de olhar para o externo, depois um movimento de olhar para o interno. Isso é indispensável para que a gente consiga viver plenamente bem. E às vezes, gente, a gente fica nessa coisa de que tem que estar sempre fazendo algo, tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre em busca de algo melhor. E a gente nunca pode descer, a gente nunca pode se conectar com esse momento de baixa, porque isso pode representar fraqueza, vulnerabilidade, isso pode representar várias coisas que na sociedade são vistas como ruins, quando na verdade vulnerabilidade, sensibilidade são coisas muito importantes ao longo da nossa vida e nós precisamos delas. Contudo, a gente tende a achar que nós estamos bem quando nós estamos mais altivos, quando nós estamos mais extrovertidos, quando nós estamos mais comunicativos, quando nós estamos mais... Enfim, quando a gente está mais
para o mundo exterior, a gente tende então a se provar para tudo aquilo que nos observa. Mas é muito importante que a gente também aceite esses movimentos de interiorização, de olharmos as nossas profundezas, de observarmos o nosso emocional como está, acolhermos as nossas dificuldades, acolhermos as nossas limitações, respeitando-as, para que a gente possa então ter uma vida muito mais equilibrada, uma vida muito mais próspera, respeitando os nossos limites. Entenda que você é um ser complexo. E por ser, então, este ser humano complexo, o seu corpo físico, a sua mente, o seu emocional, né, o seu corpo etérico, eles vão precisar de um tempo de vez em quando. Eles vão precisar de um descanso de vez em quando. Você não veio para tentar ser perfeito. Ou melhor, você nem deveria tentar ser perfeito. Você deveria tentar só buscar o equilíbrio. E equilíbrio, muitas vezes, é justamente a gente conseguir dosar o tanto em que a gente permanece voltado para esse movimento dos altos e o quanto nós também aproveitamos esse tempo para olharmos para nós, olharmos para quem nós somos, para quem nós estamos, para as nossas necessidades quando nós estamos nesse movimento de baixa, de introspecção, de olhar para dentro. E, obviamente, a gente já vai então para o nosso número 2, quando a gente começa a falar sobre isso, que é então falar sobre as nossas sombras. Sim, é muito importante que a gente aprenda a acolher as nossas sombras. E não, calma, eu não estou falando que a gente deve cultuar um lado maléfico que pode existir dentro de nós. Aqui eu estou falando das sombras, que é algo que a gente deveria ver com muito mais neutralidade do que como algo negativo, tá? A gente está imerso numa cultura onde tudo aquilo que a gente tende a ver como positivo está relacionado então ao alto, aos céus, ao santificado, ao sagrado. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo que existe uma outra parte de nós, que é todo esse aspecto mais sombrio, esse aspecto que nos conecta à nossa sustentação na matéria, a nossa sustentação da personalidade, que é então utilizada não como um processo de formação do eu, mas como um processo propriamente dito como formação da personalidade, para que nós então, encarnações como instrumentos, assunto que a gente pode inclusive falar em outro vídeo, comenta aqui embaixo caso você queira falar sobre esse assunto, queira me ouvir falar sobre esse assunto, do qual a gente normalmente fala sobre instrumentos, porque tem algumas coisas sobre esse assunto que eu acho que são necessárias a gente olhar. Tá? É importante a gente se compreender como instrumento, mas não somente como instrumento, porque nós não somos um objeto. Então, aqui quando eu digo que é importante que a gente compreenda o nosso processo de formação da personalidade como um instrumento, eu estou falando aqui justamente desse corpo mental, emocional, corpo etérico e corpo físico, esse quaternário que Helena Blavatsky vai trazer então na teosofia, onde ela vai explorar esse aspecto de quem nós somos enquanto encarnados. Porém, nós somos uma consciência maior enquanto desencarnados. Esta consciência maior, ela tem muita sabedoria, ela tem muita inteligência, conhecimento, a gente poderia dizer, ela é muito mais perfeita. Mas enquanto encarnados, enquanto fragmentos, partes, né, recortes arquetípicos, recortes de características, nós estamos aqui manifestados. É importante que a gente olhe para quem nós somos, para a nossa personalidade. Então, quando nós olhamos para dentro, normalmente o que nós vemos é, inicialmente, o nosso campo emocional, o nosso campo mental e o nosso campo etérico. Quando nós olhamos para o nosso corpo também, nós estamos olhando para um aspecto da nossa personalidade materializada, então, aqui nesta dimensão. Quando eu falo que a gente deveria olhar para as sombras, é justamente para que nós possamos quebrar essa ideia de que tudo que vem do alto é bom e tudo que vem de baixo é ruim, porque a gente já tem essa construção de que tudo aquilo que nos sustenta, que está abaixo de nós, vem com um caráter, um pacote ideológico, vamos dizer assim, que é construído a partir então da Igreja Católica. E reparem bem, aqui eu não estou falando do cristianismo, eu estou falando da instituição católica que vem cultivando esse sentimento, né, esta ideia, melhor dizendo, onde tudo aquilo que está abaixo de nós é infernal, é sujo, é pecaminoso. O problema, gente, é que isso vai trazer uma ideia errônea sobre o que é, de fato, essa questão material que nos sustenta. Porque enquanto a gente assume, então, essa polaridade positiva, e aqui entenda positivo e negativo que eu vou falar como neutro, tá? Eu não estou falando de ruim e bom. Eu não estou falando de mal
enfim, benéfico. Eu estou falando, na verdade, de algo neutro, positivo, como na física, por exemplo, o polo positivo e o polo negativo. E a gente vê, então, movimento entre essas duas coisas constantemente. Lembra que eu falei do cíclico, que fica o tempo todo ciclando, né? Fica rotacionando em torno desses dois eixos, né? Os dois polos. Bom, quando a gente fala do positivo, a gente sim está falando normalmente de algo espiritual, imaterial, luminoso. Quando a gente está falando de algo negativo, do ponto de vista neutro, a gente está falando então da matéria, da densidade, do processo de formação da personalidade. Então, aqui na matéria, para a manifestação do espírito, a gente está falando justamente disso que a gente traz, até na etimologia, que é mater. Mater, maternidade, mater, matéria. Então, toda essa questão que a gente fala da matrix é justamente este complexo de adensamento material onde nós podemos experienciar a carne, a matéria. E, por conta disso, a gente acaba muitas vezes identificando isso como ruim. Porém, não é. E aqui eu quero dizer que não é esse aspecto das sombras, porque quando a gente nega a origem, quando a gente nega a matéria, a gente está negando aquilo que nos sustenta. E bom, se existe essa figura essa energia do grande pai, o grande espírito, como algumas civilizações ancestrais originárias aqui, principalmente das Américas, vai trazer, nós também temos o espírito e a consciência de uma grande mãe, que é Gaia, que esta grande mãe está associado então ao feminino, a essas sombras, à matéria, ao portal de entrada na matéria. E isso aqui é muito importante, gente, porque justamente a gente, quando nega a matéria, a gente está negando aquilo que nos sustenta, a gente está negando aquilo que nos mantém encarnados para experienciarmos a matéria, em nome da evolução, em nome da organização da sabedoria interna que nós já temos como consciência cósmica. Então, explorar as nossas sombras, eu não estou querendo dizer aqui que é um aspecto que a gente deve entrar como se fosse essa cultura do macabro, por exemplo, ou do... Não, não é nada disso. É de uma forma neutra essas sombras, é olharmos para aquilo que normalmente nós não queremos ver, é olharmos para as nossas necessidades materiais tanto quanto nós olhamos para as nossas necessidades espirituais, porque estamos encarnados na matéria. E como, inclusive, os egípcios, no início da civilização, quando a gente vai entrar, assim, digamos, da transição do que o povo atlântico trazia, e lá no início da civilização egípcia, eles vão dizer que é importante que nós estejamos, enquanto encarnados na matéria, vivendo a matéria, mas em nome do espírito. Porque quando nós vivemos somente para a matéria, nós entramos em desequilíbrio, esquecendo de que somos consciência cósmica. Contudo, se estamos na matéria e só nos dedicamos a essa consciência cósmica, sem nos mantermos presentes no aqui e no agora, nós também entraremos em desequilíbrio, gerando ansiedade e não conseguindo aprender tudo o que a gente poderia aprender se nós estivéssemos conectados no presente, no aqui e no agora. Então, isso é muito importante. Acolher as sombras é, na verdade, nós ressignificarmos toda essa construção cultural que já vem há pelo menos 2 anos falando que nós devemos rejeitar as nossas sombras e apenas cultuar essa luz, esse poder luminoso que vem do alto, esse espiritual. O que acontece muitas vezes com isso é que nós acabamos entrando em desequilíbrio. Inclusive, Jung vai dizer que para que a gente possa expandir a copa da nossa árvore, antes nós precisamos fortalecer então e crescer as nossas raízes, ou seja, a gente precisa estar muito bem ancorado, a gente precisa estar muito bem sustentado, com relação às nossas origens e à nossa encarnação, para que a gente então consiga, atuando na matéria, expandir a nossa copa. Então isso é um ponto muito importante, talvez um dos mais importantes aqui, com exceção então do terceiro ponto, que é ouvirmos a nossa criança interior, como sendo o terceiro item deste vídeo. A terceira dica: gente, ouvir a nossa criança interior. A gente tende muitas vezes a compreender a criança como esse aspecto inocente demais, talvez um pouco birrento, talvez um pouco imaturo, porque a gente foi criado para entender que a criança, o processo da infância, nós não estamos ainda plenamente construídos, porque a criança, ela, durante muito tempo, agora vem mudando um pouco esse pensamento na pedagogia, mas durante muito tempo ela foi vista como um ser em construção. A criança ainda não é pronta, ela só se torna pronta quando ela chega na vida adulta. Então a gente vê muito o processo da criança, da infância, como um processo formador
de personalidade. E nós esquecemos que a criança em si já traz uma personalidade. E isso aqui é muito importante, gente, porque este ponto é um ponto que cada vez mais se estuda dentro da pedagogia para compreender que crianças, sim, já trazem uma personalidade inerente a elas mesmas. Contudo, o que muda é a plasticidade cerebral. Bom, tem muitas coisas que nós poderíamos permanecer na vida adulta das características que quando nós somos crianças, que é a criatividade, a empatia, a capacidade de sermos verdadeiros e honestos com quem nós verdadeiramente somos. Contudo, nós acabamos então deixando tudo isso de lado e nós esquecemos que no mundo adulto não só pode, como deve existir espaço para que a gente manifeste essa criança interior. Então, eu quero lembrar a todos aqui, trazendo esse terceiro item, que ouvir a nossa criança interior, a partir do ponto em que nós criamos uma fratura, dividindo quem nós somos enquanto criança, para que nós possamos, então, entrar no mundo do adulto, é um ponto extremamente importante para que a gente possa viver plenamente o ponto de equilíbrio dentro da nossa evolução espiritual. Porque a criança ela vai representar, acima de qualquer coisa, por conta de trazer a essência, os sonhos mais verdadeiros, a honestidade, a transparência. A verdade, ela vai simbolizar, então, o que a gente chama aqui de ponto de equilíbrio. Tanto que nós temos a glândula tímica, o timo. O timo ele está relacionado ao chakra cardíaco, porque os sete principais chakras que nós temos na literatura, eles estão relacionados não aos órgãos, eles estão relacionados às glândulas. E embora a gente chame de chakra cardíaco como se fosse vinculado ao coração, a gente deve lembrar que ele está relacionado à glândula timo. E esse chakra ele governa então tanto o coração quanto os pulmões. O chakra, então, cardiorrespiratório. A gente poderia utilizar. O Wagner Borges usa, inclusive, essa nomenclatura que eu acho muito correta. E junto, então, nesse chakra que a gente vai chamar de chakra cardíaco, a gente consegue, então, perceber que é aqui que a gente se identifica. Quando eu digo que eu sou o Arthur, ou eu estou o Arthur, eu aponto e bato no meu peito. Isto significa que o processo de conexão com o eu, e não com a personalidade, mas com o eu, que eu falei lá no início, que a teosofia traz como os corpos, o terciário, né, os três corpos espirituais, além do quaternário, que seria os quatro corpos materiais, o processo de conexão com o nosso inconsciente, o processo de conexão com as linhas do tempo, o processo de conexão com o que Jung então vai trazer o self, é então o ponto de contato com a nossa verdade sem as barreiras do ego, ou seja, da personalidade. Por isso, é tão importante que a gente consiga focar nessa criança interior que então é regulada e é dada origem a partir então do masculino e a partir do feminino que vem de baixo. Então todas as forças da matéria, que é o feminino, e todas as forças do espírito que vem de cima e que traz o entusiasmo, a inspiração, para que eu consiga então, a partir do meu sagrado e do sinistro feminino, dar a luz aos meus projetos de vida aqui na matéria, como uma antena cósmica que não só é entusiasmada e inspirada, mas também consegue colocar para fora essa manifestação. Quem faz a intermediação de tudo isso é então a conexão desse ponto central, que é o quarto chakra. Dentre os sete, o chakra intermediário, o chakra que traz o equilíbrio, a altura dos meus braços, né? Então é justamente o ponto onde a gente estabelece o equilíbrio. Sabe quando a gente está numa corda bamba, a gente tenta se equilibrar esticando os braços e tentando manter o equilíbrio, ou seja, o nosso ponto de equilíbrio, embora né, na física do peso seja ali próximo do nosso umbigo, é muito importante que a gente entenda que espiritualmente e energeticamente o nosso ponto de equilíbrio está então ancorado no nosso chakra cardíaco. E para quem trabalha na medicina e para quem estuda o corpo humano sabe que conforme nós vamos crescendo, a nossa glândula timo, né? A glândula tímica ela vai então atrofiando. Quando nós somos crianças ela é grande e expandida e quando a gente vai crescendo ela vai atrofiando, porque a nossa cultura, a nossa sociedade tende então a dizer que é justamente aquilo. Nós devemos fazer essa fratura, quebrar. A criança daqui não passa porque este é o mundo do adulto. E antes disso a criança ela ainda está em formação para ser adulto. A criança ela não tem bem um lugar na sociedade. A criança ela não tem bem um lugar de voz e de verdade, embora ela traga muitas vezes sim a verdade. É claro que a gente não está falando aqui da criança enquanto nós éramos criança, mas aqui a gente está falando desse arquétipo, né, dessa figura ancestral que a gente traz quando a gente
compreende o que a criança representa, da mesma forma que eu falo de masculino e feminino, sem estar falando em nenhum momento aqui de homem e mulher, porque todos nós temos essa trindade, esses três presentes dentro de nós, além de muitos outros recortes arquetípicos, mas esses três arquétipos eles são muito importantes, que é o arquétipo masculino, feminino e a criança interior. Portanto, como ouvir a nossa criança? Bem, talvez aqui venha uma quebra de hábitos, que é de você trazer mais conexão com a sua verdade, de você fazer aquilo que você tem vontade, de, tudo bem, você não vai abrir mão da sua responsabilidade, mas dando ali uma brechinha, você tendo alguns minutos, faz aquilo que você está com muita vontade de fazer. Pode parecer bobo, pode ser, enfim, pueril, mas é o que a sua criança quer. E muitas vezes dentro de nós vem esse espírito birrento, digamos assim, porque muitas vezes sim, nós não estamos ouvindo a nossa criança interior e ela vai ficando cada vez mais solitária, cada vez menos ouvida, ela pode agir então sim com essa insatisfação com relação à vida, ela também, isso pode acabar vindo também na nossa vida como essa perda de, esse perder vitalidade, esse perder a vontade de sonhar, esse abdicar dos seus sonhos, esse entrar no mundo adulto que consideramos muitas vezes tedioso e insatisfatório, porque na verdade não traz nenhuma inspiração, não desenrola e não inspira nenhuma criatividade. E a criança que ela vai trabalhar dentro desse equilíbrio desses dois coeficientes, né, de tudo aquilo do plano mental, digamos assim, do plano emocional, a criança ela vem então com muita força para que a gente consiga então equilibrar toda a nossa personalidade em nome, então, da nossa verdadeira identidade, da nossa mônada, do nosso eu superior, que é manifestado, então, a partir dela aqui na matéria. Bom, essas são as 3 dicas que eu trago para você e eu espero que você possa, a partir desse vídeo, então, girar algumas chaves aí para que você, então, sinta que você está mais dentro do seu caminho e propósito de evolução, para que você sinta e lembre que você não precisa ser perfeito, você não precisa buscar esse ideal da perfeição, você precisa mesmo estar em equilíbrio. E então, resumidamente, envolve você entender que os processos são cíclicos, que você faz parte desse ciclo, você vai responder a ele, a esses altos e baixos. Portanto, é muito importante que o segundo item entre nisso, que é de você compreender que as suas sombras, aquilo que está lá nas profundezas, é necessário então vir à tona e, mais importante do que isso, que você se conecte à sua criança interior, coisa inclusive que tem um vídeo aqui no canal que auxilia você, é um atendimento coletivo e você pode fazer ele para auxiliar no seu processo de conexão e para ouvir então essa criança interior. Eu vou deixar ele aqui embaixo nos links, na descrição do vídeo para você acessar e, é claro, me diz aqui nos comentários o que você achou. Já deixa um like aqui se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para que eu possa trazer outros vídeos, porque sim, esses vídeos aqui são trabalhosos, envolve eu conseguir agrupar muitos dos conhecimentos que eu já tenho para trazer aqui para vocês. Coloca nos comentários absolutamente todas as ideias e temas de vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal e aproveite essas 3 dicas aí. E eu vou me despedindo então, até o próximo vídeo.